Retomando então os trabalhos da tarde do dia 9 de dezembro de 2020, vamos ao item 57, Aços Vic Limitada, conselheiro Carlos André. Com a palavra, relator. Presidente, então, nós temos dois processos aí da Aços Vic, mas são matérias distintas, né? Esse aqui é o 2011, final 27. Ok. Aqui é uma matéria bem conhecida nossa, né? É o PDComp, de saldo negativo de contribuição social, de 2005, e a autoridade fiscal deferiu parcialmente o crédito e homologou, né, parcialmente as compensações declaradas, em razão da falta de confirmação de estimativa mensal de fevereiro de 2005, que teria sido compensada com crédito de períodos anteriores. Quer dizer, a estimativa foi compensada por meio de PDComp com um crédito anterior, não havia sido homologado ainda, a DRF indeferiu. Né? Excluindo-se o valor da estimativa mensal cuja compensação não foi confirmada, a fiscalização por um saldo negativo de contribuição no valor de 17.719. Dessa forma, homologou parcialmente a DECOMP final 7132 e não homologou a DECOMP final 9160. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, aí reproduzido. A manifestação foi julgada improcedente de primeira instância. A razão essencial para o indeferimento foi a falta de homologação administrativa da estimativa mensal, compensada por meio da PDComp, aí, final 2126. Né? Está aí o trecho do acordo. Passando já para o voto, aí na parte destacada, né? Então, conforme relatado, trata-se de PDComp, por meio do qual a contribuinte formalizou o crédito decorrente de saldo negativo de contribuição social no valor de 104.281. Parte do saldo negativo era composto pela estimativa mensal de fevereiro de 2005 no valor de 86 mil. Foi compensada com créditos de períodos anteriores por meio da PDComp final 2126. A fiscalização indeferiu essa parte, em razão da compensação não ter sido homologada administrativamente. A DRJ manteve pela mesma razão. Entretanto, apesar dos bem colocados argumentos da fiscalização da autoridade julgadora de primeira instância, esta turma já afirmou posição de que as estimativas de imposto de renda e contribuição tenham sido compensadas por meio de PDComp e cujos processos estejam pendentes de julgamento administrativo ou mesmo tenham sido indeferidos do contencioso administrativo, devem compor o saldo negativo de imposto ou contribuição. Essa posição está ancorada no parecer COSIT 2 de 2018, eu reproduzo a emenda. Então, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito decorrente de saldo negativo de contribuição social no ano calendário de 2005, no montante original de R$ 104.281,69, devendo as compensações serem homologadas até este valor. Alguma dúvida, senhores? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito decorrente saldo negativo CSL no ano calendário 2005, montante original de R$ 104.281,69 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Item 58, conselheiro Carlos André, Aços Vic Limitada também. Bom, aqui também é PDComp, né? Em decorrência de pagamento indevido à maior de estimativa mensal de RPJ, no valor de R$ 14.750. De acordo com o contribuinte, a origem do crédito em questão seria o DAF recolhido em 28 de nove de 2007, no valor de R$ 222 mil. O crédito foi inteiramente utilizado na DECOM. A Autoridade Fiscal da Receita, por meio do despacho decisório final 62, indeferiu o crédito e não homologou as compensações. A razão foi a impossibilidade jurídica de repetição do pagamento a maior de estimativa de RPJ. Está aí o trecho. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, está aí reproduzido na parte que interessa. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Em síntese, a DRJ indeferiu o pleito creditório da contribuinte em razão dos seguintes fundamentos.
A estimativa, mesmo paga maior, deveria ter sido levada para o ajuste anual e compor eventual saldo negativo de imposto. 2. Não existe a possibilidade de se considerar o crédito como saldo negativo, em razão de não se configurar erro material no preenchimento da DECOMP. E 3. A contribuinte não apresentou balanço, balancete de redução que desse suporte à alegação de pagamento a maior. Então, foram as 3 razões apontadas pela DRJ. Inconformado com a decisão de piso, interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, no que diz respeito à matéria de mérito, a contribuinte alegou que efetuou um pagamento de estimativa relativo a agosto de 2007 no montante de 222 mil. No entanto, após efetuar a apuração de balanço, balancete e redução, verificou que o débito seria de 196.294. Portanto, teria feito um pagamento a maior de 25.750. Parte deste pagamento a maior, 14.750, é objeto do presente PERDECOM. Na peça recursal, o contribuinte alegou que houve, de fato, pagamento a maior, que, independentemente da nomenclatura, pagamento a maior de estimativa ou saldo negativo, tem direito à repetição do indébito. Eu trago aqui um trecho da peça recursal que sintetiza a matéria. Ademais, asseverou a recorrente que o montante pago a maior não foi utilizado para reduzir o IRPJ a pagar e, portanto, deveria ser acrescido no mesmo montante ao saldo negativo no período em questão. Nesse diapasão, alegou que teria dado tratamento de saldo negativo ao montante em questão, inclusive no que tange ao juros. Quer dizer, ele na verdade, teria pedido e já calculado os juros só a partir mesmo como se fosse saldo negativo e não estimativo. Por fim, a contribuinte alegou não haver vedação legal à compensação de pagamentos a maior de estimativa. Para dar suporte, a contribuinte juntou no recurso voluntário o balancete de verificação do mês 8, de 2007, transcrito no livro diário. Muito bem. Passando ao voto. Aqui eu já adianto que eu estou pedindo uma diligência. Conforme visto, trata-se de pedido de restituição. Bom, então eu estou afastando aqui a questão da possibilidade jurídica de repetição do pagamento por estimativa. Isso já tem a súmula CARF 84. Contudo, afastado o óbice jurídico, restam 2 questões de ordem fática. O primeiro ponto relevante a destacar é que, de acordo com a DIPJ, a contribuinte não aproveitou o alegado pagamento maior para compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007. Consultando as fichas 11 e 12A da DIPJ, constata-se que apenas o valor de 196.294 da estimativa de agosto de 2007 compôs o saldo negativo de 320.278. Então, nesse ponto, tudo bem. O segundo ponto é a comprovação da redução da estimativa de agosto de 2007, com base em balanço ou balancete. Para dar suporte à alegação de pagamento a maior, a contribuinte juntou ao recurso voluntário o balancete de verificação do mês 8. No balancete constam os lançamentos a débito e a crédito nas contas de resultado, que demonstram a apuração do mês, cujo resultado somou 840.731,54. Quanto ao resultado acumulado entre janeiro e agosto de 2007, há apenas um registro de que este seria de 2.229.327. Considero que a parte da escrita contábil juntada aos autos é um forte indício de que a contribuinte realmente tem apurado uma estimativa em 2008 2007 inferior ao montante efetivamente recolhido. Entretanto, não houve demonstração do resultado acumulado, apenas do resultado do mês 8. Ademais, verifica-se na ficha 11 da DIPJ que a base de cálculo do IRPJ seria de 2.305.000. A contabilidade, como dito, aponta um valor acumulado de 2.229.000. A diferença deve decorrer de ajustes promovidos no LALUR. Entretanto, o LALUR não foi juntado aos autos. Assim, peço que o processo não está maduro para ser decidido. Proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os autos sejam remetidos à unidade da RFB para que a autoridade diligenciadora verifique junto à escrituração contábil e fiscal da contribuinte. 1. Se o lucro acumulado até agosto de 2007 somava 2.229.000, se na escrita fiscal a base de cálculo da estimativa
de agosto de 2007 correspondia aos 2.305.000, e diante das verificações acima, deverá apurar se a estimativa de RPJ efetivamente devida em agosto de 2007 correspondia ao valor alegado pelo contribuinte, ou seja, 196, 294 e 95. Então, o que aconteceu foi isso, quer dizer, ele trouxe a contabilidade, mas só do mês 8, né? E você, para ver a estimativa, se ela é devida ou não, o balanço ele é acumulado de janeiro até agosto, assim como os pagamentos que você teve de estimativa naquele período, né? Só assim eu sei se ao final do mês de agosto o valor devido é 196.000 e se ele pagou a mais ou não, né? Então, eu estou propondo a correção em diligência. Muito bem. Doutor Camerano? Nesse caso, não tem como saber, né? O valor recolhido se foi a maior estimativa, realmente. Ele, pelo menos, não incluiu no saldo negativo, né? Ele está só pleiteando o recolhimento a maior, né? Isso, exatamente. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel? Com relator, presidente. Doutora Luciana? Com o relator, presidente. Doutora Letícia? Com o relator. Então, temos por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Item 59, conselheiro Camerano, recorrente MAP, Projetos e Construções Limitado. Muito bem. Esse aqui... eu nem fiz emenda para a gente decidir o que vai fazer nesse processo. Isso que eu não pedi nem emenda. Tá ruim assim? Tá ruim assim? Não, tá ruim não, mas é questão de cancelamento, de compra, enfim. Mas vamos lá. Então, eu inicio aqui apresentando as características do PRDCOMP, transmitida e sua análise à cara da unidade de origem. Então, foi transmitida uma PRDCOMP aqui, ó, final 0534, transmitida em 19 de dezembro de 2014, onde a interessada pleiteou o reconhecimento de direito creditório de R$ 54.355, que seria um pagamento anual de contribuição social no período de apuração em 31 de março de 2010. Ela quis compensar com esses débitos aqui, 19.063, condição social do primeiro trimestre de 2010, 8.965, COFINS, de setembro de 2014, 38.360, que seria COFINS de outubro de 2014. Na análise preliminar, constatou-se que esse valor de crédito pleiteado aí de 54.355,76, ele foi utilizado para quitação de débito contribuinte numa outra PRDCOMP, final 0080, transmitido anteriormente, um dia antes, lá em 23 de outubro de 2014. Então, tem aqui a análise preliminar do direito creditório, aqui. Eles estão reconhecendo, então, somente R$ 7.260, está vendo ali? O resto eles disseram que já foi consumido em outra PRDCOMP. Então, estaria só reconhecido aqui R$ 7.260. E aí, no caso, então, discriminar lá os débitos que vão ser cobrados. Então, por meio do despacho decisório, então, foi homologada parcialmente a compensação, em face do crédito reconhecido ser inferior ao pleiteado no PRDCOMP, sendo objeto de cobrança os seguintes débitos. Então,
Esse aqui são os processos de cobrança aqui, que apontados aqui no despacho, né? Estão cobrando lá, 19,063, que é o valor pleiteado nessa decompra aqui, o débito, 8,965 e o 38. Então, você pode ver que do 19, restou lá um saldo devedor de 12,686, né? E os outros foram integrais, né? Os débitos ficaram aqui integral. Ele só reconheceu o crédito utilizado, uma parte abateu aquele débito 19,063. Ficou um saldo devedor de 12,686. Na manifestação de conformidade, a interessada alega o seguinte: olha, eu errei tanto no crédito quanto no débito. Ela errou dos dois lados. Que o crédito seria de 35.292,67, pois teria recolhido o valor de 54.355,76, quando devido seria de 19,063,09, certo? Então, esse que seria a diferença, né? O crédito é 35 e ele recolheu 54,355, que é o valor que ele disse na perda de compra, que era o valor do crédito. Na realidade, não era 54, né? O crédito seria 35. Por quê? O 19,063 é um débito devido. Quanto aos débitos objeto de compensação, informou que o pedido de compensação referente ao tributo COFINS de setembro e outubro de 2014 está com valor parcial, sendo que o saldo do débito está sendo pedido numa outra perda de conta. Quer dizer, ainda diz que o débito aqui é parcial, que está errado. Bom, ele conclui. Desta forma, é de total improcedência o débito apurado. Tanto o valor principal quanto seus acessórios, haja vista que o caso aqui é apenas de erro de informação. E que, diante da vasta documentação, que eu não sei que vasta documentação é, juntada, é possível a sua correção de ofício, que desde já requer que faça a correção de ofício dos débitos. Isto posto, requer à empresa seja dado provimento à presente manifestação de conformidade, corrigindo-se os lançamentos feitos de maneira equivocada, tudo no intuito de ver cancelado o débito, que irregularmente se encontra em aberto. Então, é o que ele quer isso. Não está em forma de crédito, não. O que ele quer consertar aqui é o débito. Bom, a decisão de primeira instância, eis o voto da DRJ, né? Então, eu botei aqui o voto da DRJ. O pleito, conforme relatei, a argumentação da inconformidade é no sentido de que, por um equívoco, registrou informações tanto de crédito como de débito. O pleito da empresa não é outro senão de retificar decompto, de sorte a obter o reconhecimento de crédito em outro valor, diverso do informado na decompto. Emerge, claro, portanto, que a matéria suscitada configura inovação do pedido inicial. Como se sabe, a competência originária para conhecer a declaração de compensação, bem para decidir pedido de retificação, é da delegacia de origem. Tá? Então, ele descreve aqui o regimento interno, a competência da delegacia de julgamento, né? Que não seria a competência dela ficar retificando essas coisas, de débito. Pelo quanto delineado nos dispositivos acima transcritos, vê-se que a competência da DRJ é limitada. Neste processo, o que pode estar em discussão é a compensação declarada por meio do perdeconto que não foi homologado. Quando a portaria se refere à manifestação de conformidade contra apreciações das autoridades competentes relativa à restrição de compensação, restringe o julgamento ao fato de haver ou não o crédito pleiteado, e se esse crédito é passível de compensação, conforme indicado no perdeconto. Ou seja, o litígio pode versar somente sobre a decisão anterior do delegado ou inspetor, no que tange ao não reconhecimento do direito creditório ou da não homologação da decompra. Então, portanto, a DRJ diz, não cabe a esta instância aqui a análise e manifestação quanto ao cancelamento da exiguidade do crédito tributário. Tá? Muito bem. Após ele ter falado isso tudo aqui, ele conclui aqui no final o seguinte, entretanto,
é de se informar que a contribuinte apurou em sua DCTF retificadora, entregue lá em 22 de outubro de 2014, contribuição social a pagar, o valor de 19,06307. Lembra que esse valor aqui, que era o valor do débito, que o crédito não seria os 55 mil, o crédito seria os 55 mil, menos esse 19 mil aqui, que seria o crédito, então seria a diferença. Esse 19 mil está correto como débito. Então, na apresentação desse CTF retificadora lá, 19,063, valor liquidado através de um DARF, né? Este valor. E outro também foram incluídos no PRDCOMP final 05334. E no PRDCOMP 0080. Então, ele está dizendo que a DRJ está dizendo o seguinte: olha, eu não posso fazer nada. Mas que você recolhendo em duplicidade e até em triplicidade pode ter havido, sim. É isso que a DRJ está falando. É da conclusão. Então, ele julgou improcedente. Entendeu? Ele reconhece que existe aí uma cobrança em duplicidade, até de triplicidade. Aí passa a bola para nós aqui. Recurso voluntário. A interessada apresentou recurso voluntário. Então, está aqui o recurso voluntário, eu fiz questão de reproduzi-lo, uma fotografia. Não se conformando com auto de infração, que ele fala auto de infração aqui, porque eu acho que isso aqui também tem um processo, deixa eu ver aqui. Não, acho que não é nesse, não, acho que é no outro, mas depois. Bom, ele fala aqui. Tá, fala aqui da RDCOMP, diz na preliminar que ele requer o cancelamento de todos os débitos do processo 2015-32, que é processo de cobrança. Tá? No mérito ele repete lá, olha, os débitos do processo 2015-32, com valor de 60.011, devem ser cancelados, por uma cobrança improcedente. Né? E aí vai dizendo aqui, ó, os tributos de contribuição social, de valor de 19.063, que a gente já viu que foi pago, recolhido, DARF e tudo, e COFINS, não deveriam estar lançados nessa PRDCOMP aqui, ó, final 0534. Eles, pois, foram homologados, esse deve já foi homologado em outra PRDCOMP, 008 lá, que aí está gerando cobrança em duplicidade nesse processo. Então, o procedimento correto, segundo ele, seria atualizar o saldo do crédito, né? Ficou, então, 43 mil lá. E a COFINS, ele diz aqui que o valor correto seria de 41 mil já atualizado. Então, desta maneira, não há que se falar em saldo disponível inferior, pois o crédito seria suficiente para a compensação e a PRDCOMP 0534 deveria ser totalmente homologada. Eu acho que ele faz uma certa confusão aqui, né? O senhor já sentiu, né? Então, a empresa MAP requer respeitosamente que julgue nulo o acordo sobre a tempestiva manifestação de inconformidade. Haja visto que o débito apurado, você vê que não faz nada de crédito, mas que o débito apurado é totalmente improcedente. Eu estou curioso aqui, viu, Caverano? Interrompendo já o voto, mas não vou deixar passar. Estou curioso aqui para saber como é que tu vai te virar, para deixar esse voto aqui genérico, tá? Porque isso aqui é um paradigma de um repetitivo. Esse é um paradigma? Pois é, né? Vai ser complicado, hein? Se tu não conseguir deixar genérico, quem vai sofrer é o colega especialista lá que trata dessas minutas de voto repetitivo. Eu vou dar uma olhada nos processos repetitivos para ver mais ou menos a linha lá, se é idêntica a essa aqui. Aí eu dou uma adaptada lá. Não, o ideal é nem olhar, tá? Pois é, mas aí se vê uma coisa diferente, como é que... O ideal é nem olhar. Se tu quiser, depois a gente pode sentar juntos e ver cada um faz uma proposta e a gente fecha num denominador comum. Certo. Mas, por favor, continue seu voto. Desculpe interrompê-lo. Não, imagina. Eu não podia deixar passar, tá entendendo? Eu ia depois. Pois é, quando eu fiz,
É assim, ó, eu faço o voto esquecendo esse negócio de repetitivo. Eu faço o voto para entender. Depois, para adaptar, é outra coisa, né? Eu vou ter que fazer, em relação àquele meu processo que eu relatoriei, do posto de gasolina aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa, tá? Na realidade, sim. depois eu vou ter que adequar. Mas Depois, vou adequar, Mas, então, é assim, ó, aí a conclusão, ele quer... cancelando, na realidade, ele está só pedindo para cancelar o débito. É o que ele quer. Tanto lá na manifestação como aqui, que é pedido para cancelar o débito. Bom, conforme bem destacado lá pela decisão recorrida, né? Aqui já no voto, né? O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o crédito inicialmente pleiteado fora totalmente deformado, inclusive os débitos indicados. Então, ele disse na DECOMP que era 55, agora vem lá na DRJ e diz que era 30 e pouco. Então, ele modificou todo o crédito. Fato reconhecido pela própria recorrente, ela mesma reconhece que errou. Não havendo mesmo a possibilidade de qualquer ato de ofício de revisão, como sugeriu a recorrente, uma vez que estamos diante de uma inovação em relação ao crédito e débitos originais, tanto que modificou o débito e o crédito. A questão que ora aflige a recorrente diz respeito aos débitos que constam nas duas PERDECOMP mencionadas, ou seja, a possibilidade concreta de se estar promovendo a cobrança de débitos em duplicidade, ou até mesmo em triplicidade, como alertou a decisão recorrida. Aí eu reproduzo aqui aquele trecho final do voto da decisão recorrida, que ela disse, olha, eu não posso ficar aqui cancelando débito e inovando, aceitar a inovação do pedido do crédito, que na DECOMP é um, você está inovando aqui outro, na manifestação, mas eu entendo que eu acho que tem débito aí que foi recolhido em duplicidade até em triplicidade. Bom, em face desse imbróglio aqui, eu entendo que tal tarefa de identificação dos débitos a serem efetivamente cobrados não cabe a esse colegiado, devendo a unidade de origem fazer a devida conciliação, pois este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, de uma maneira mais adequada e com um razoável grau de certeza, evidenciar a existência de registro de cobrança dupla de débitos e promover os devidos cancelamentos totais ou parciais. Se os senhores entendem de forma diferente, eu fiz um quadrinho aqui só para a gente até discutir aqui que rumo dar nesse processo aqui, né? Porque foge um pouco ao padrão aqui. Eu fiz eu peguei as duas PERDECOMPs aqui, a PERDECOMP 0534, que é essa aqui, e a PERDECOMP 0080, e me concentrei nos débitos. A decisão menciona que, a decisão recorrida menciona que o PERDECOMP final 0080, então você pode ver que a PERDECOMP 0080, ela contempla débitos, o 19063, né, e o 8965. A DRJ disse que aquela PERDECOMP lá foi totalmente homologada. Ora, então, se ela foi homologada naquele outro PERDECOMP lá, esses mesmos débitos estão nesse processo aqui. Foram objeto de compensação aqui, né? E como ela não foi homologada, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha só. O despacho decisório reconheceu lá, lembra no início, um créditozinho de 7 mil e pouco reais, que usou para bater esse débito aqui, 19063, que já foi débito homologado, cuja compensação foi homologada lá. Então, esse débito não existe. Pelo menos eu vejo assim. Então, eu tenho essas relações. Eu acho que a gente tomar uma decisão aqui para cancelar um débito, eu não tenho essa segurança toda. Eu não tenho a segurança de o que fazer com isso. Eu acho que... Eu até botei esse quadro aqui para ser discutido, para mostrar que esses débitos que constam nesse processo também foram utilizados na outra PERDECOMP lá. Então, a gente teria que discutir aqui se a gente vai identificar esses débitos, que eu identifiquei, eles estão aqui, mas eu não tenho essa garantia toda. Por exemplo, tem um 38 mil aqui na PERDECOMP 0534. O que eu vou fazer? O despacho decisório utilizou 7 mil reais para abater um débito, que esse débito já foi extinto lá no outro PERDECOMP.
Então, sinceramente, senhor presidente, por mim, eu pararia aqui, ó. Eu deixaria que a unidade de origem fizesse essa conciliação aí, identificasse os débitos e promovesse o cancelamento. Ok. Porque nós já fizemos processo anteriormente, mas que o débito era muito visível, que o cancelamento era visível, a gente até fez processo assim, mas confesso que nesse aqui eu tenho uma certa insegurança. Doutor Carlos André, queria falar. Está aberta a discussão, tá? Presidente, eu acho que esse encaminhamento, né, de devolver para a unidade local é o mais adequado, né? Quer dizer, nós não temos como ter aqui essa segurança para saber se esses débitos efetivamente são em duplicidade, triplicidade, e qual o débito que deve ser cancelado, se é o que está nesta decomp, naquela decomp. Esse, na verdade, é um procedimento de cobrança. Isso. Nós aqui estamos olhando para o crédito. Você tem esse crédito que foi pedido ou não tem o crédito que foi pedido? E mais, o parecer normativo lá, número 8 de 2014, da COSIT, expressamente autoriza a unidade da Receita Federal a retificar de ofício o débito declarado em decomp. Isso. Né? Eu acho que isso pode, inclusive, constar da nossa decisão, né? Porque ele diz de forma literal, ó, a retificação de ofício de débito confessado em declaração para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à PFN para inscrição em dívida ativa pode ser efetuado pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido na hipótese de ocorrência de erro de fato e preenchimento da declaração. Está aqui previsto. Né? Está aqui previsto. A própria unidade pode fazer isso e tem respaldo normativo para fazê-lo. O meu comentário em relação a isso, o Camerano, se tu for fazer uma pesquisa na jurisprudência da turma, recente até, tá? Tu vais encontrar o fechamento para isso aqui, que vai de encontro justamente ao que o Carlos André colocou agora, utilizando o parecer normativo número 8 lá, para, eu não vou nem dizer determinar a unidade local, não é determinar. Na realidade, o que nós temos que fazer aqui é negar provimento ao recurso, tá? Mas deixar em aberto aqui para o contribuinte, para que ele procure a unidade local e peça, nem precisaria, na realidade, né? Nem precisaria, peça para que ela revise de ofício, né, os valores que foram objeto de declaração nessa perda de compra, tanto crédito quanto débito, tá? Então, se eu me lembrar, Camerano, eu vou procurar, é um voto que eu tenho, inclusive, outros aqui eu acho que já tem também, tá? Voto nesse sentido, tá ok? Nega provimento, mas deixa para o contribuinte para que ele se dirija à unidade local e resolva isso lá, né? Que ela, por conta desse parecer normativo, ela tem todas as condições de fazer essa revisão de ofício. Ela não pode, obviamente, ficar cobrando débito que não existe, ou débito em duplicidade. Que na realidade existe, essa possibilidade é concreta de cobrar esse débito em duplicidade. É que os outros processos que eu me lembro de ter participado, a gente cancelou o débito, o senhor lembra disso? Não, nós temos tem processo da minha relatoria, inclusive, que a gente cancelou o débito, mas era uma circunstância completamente diferente dessa aqui. Completamente diferente, uma coisa bem óbvia. Isso, era um negócio completamente diferente desse aqui, tá? Bem peculiar, inclusive. O senhor está dizendo que tem uma outra situação que a gente pode pedir para ele se dirigir à unidade de origem, é isso? Não é pedir, a gente dá a deixa. Dá a deixa, eu sei. Você nega provimento ao recurso porque você não tem competência para mexer na PERDECOMP, entendeu? Você não tem competência para retificar a PERDECOMP nos moldes como ele está pedindo, por isso você nega provimento ao recurso. Assim como fez a DRJ, tá? Você coloca algo mais lá, né? E deixa para o contribuinte para que ele vá até a unidade local e resolva o problema dela lá, né? Dizendo para ele o seguinte, olha, a unidade local tem todas as condições de resolver isso aqui, até pelo disposto no próprio parecer 08 aqui, entendeu? Então tem que fazer uma adaptação nesse parágrafo final aqui que eu coloquei aqui, né? No final, dá para fazer uma adaptação no final aqui, mas a decisão é no sentido de negar provimento, tá? Pela falta de competência do colegiado em fazer o que ele está pedindo.
Eu vou tirar, inclusive, esse quadro comparativo dos débitos aqui. Acho que sim. Porque aí, Falar. Carlos, fala. Eu só estou na dúvida se a questão é negar provimento ou se é não conhecer do recurso. Pois é, eu tinha pensado nisso daí. Porque se o recurso trata exclusivamente da retificação dos débitos, né, e não trata do crédito, até para não haver aquela dúvida lá na unidade, de dizer assim, não, você pediu a retificação e o seu recurso foi negado. Né? Talvez ficasse mais adequado. Se o recurso trata só do débito, né, da retificação do débito, isso está fora do escopo do processo, né, deve ser analisado diretamente pela unidade, a gente não conhece, uma vez que a competência, de acordo com o parecer normativo, para fazer essa retificação é exclusiva da unidade. Eu fico em dúvida, viu, Carlos, porque assim, em todos os casos que tem chegado para nós aqui, e tem chegado para nós por conta de uma decisão da DRJ que indeferiu o pedido da contribuinte, né? Indeferiu a manifestação de conformidade, ou seja, ela apreciou o recurso, né? Apreciou e indeferiu. E aí o contribuinte vem e apresenta o recurso voluntário. Então já houve conhecimento por parte da DRJ, né? Se não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que em nenhum dos casos que a gente apreciou nesse sentido foi pelo não conhecimento, tá? Foi sempre pelo não provimento do recurso. E o recurso aqui, além disso, ele pede nulidade da decisão da DRJ e ele fala em suficiência de crédito para compensação. Então, ele entra em questões que entram no mérito que a gente não pode simplesmente não conhecer. Esclarecido? Então, negar provimento ao recurso. O voto seria por negar provimento ao recurso, né? Mas eu vou procurar, viu, Camerano? Vou procurar. Isso é outra coisa que eu prometi fazer nas férias, né? Organizar os meus acórdãos pessoais aqui, de forma a que essa pesquisa seja mais fácil, mais facilitada. Vocês aí podem até ter sistematizado, mas eu, 4 anos no CARF, nunca fiz essa sistematização da forma como deveria ser feita, né? Mas eu vou procurar, viu, Camerano? Sim. Não deve ser coisa muito antiga, não, tá? E aí eu passo para ti. Obrigado. Tá ok? Eu vou reproduzir a decisão da DRJ aqui, vou adotar como razão de decidir e vou acrescentar esses detalhes aí. Tá ok. O voto, então, é por negar provimento, ok? Isso. Doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos? Acompanho. Doutora Luciana? Voto com o relator, presidente. Doutora Letícia? Acompanho o relator. Então, temos por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Essa decisão vai valer para os processos itens 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. O item 69 é da relatoria do Dr. Carlos André, IPEL Indústria de Pincéis e Embalagem Limitada. Com a palavra o relator. Muito bem, presidente. Então, aqui é PDCOMP, né? O PER final 3063, formalizando o crédito decorrente de saldo negativo de contribuição social no ano calendário 2011, no valor de 315 mil, foi utilizado nas DECOMPs aí relacionadas. Releva destacar a apuração feita pela autoridade fiscal. No PER, a contribuinte demonstrou a composição de saldo negativo apenas com as estimativas pagas. Né? Quando ele apresentou o PER, ele só pôs as estimativas pagas. Essas estimativas somavam 315 mil. Esse valor foi reconhecido inteiramente pela fiscalização. Né? No entanto, a fiscalização apontou que a composição do saldo negativo
na DIPJ somava 493.247, e a apuração de ofício levou em consideração apenas as parcelas demonstradas no PER, né? Quer dizer, ele tinha 493 na DIPJ, mas ele só, no PER só demonstrou os 315 mil. Assim, considerando que a contribuição social devida, de acordo com a DIPJ, era de 251 mil, a fiscalização apurou um saldo negativo apenas de 63, que corresponde às parcelas declaradas no PER e confirmadas pela fiscalização, 315, menos a contribuição devida de 251. Desta forma, o saldo negativo foi suficiente apenas para homologar parcialmente a compensação. Inconformado com a decisão administrativa, apresentou manifestação. Na peça de defesa, alegou ter se equivocado na DIPJ, alterando o valor da contribuição social devida em 2011 para 184 mil. Então, essa é a primeira alegação, né? Quer dizer, a contribuição social devida é menor do que o que estava na DIPJ original, né? A DIPJ original era 251 e ele reduz isso para 184 mil. Destacou também que o saldo negativo não seria composto apenas por estimativas pagas, mas também por estimativas compensadas com créditos em períodos anteriores. Aí a tabela com os valores, né? Em razão das retificações, a contribuinte apresentou um novo PERDECOMP, final 4672, com saldo negativo no valor original de 309.019,09. Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. Aí a ementa. Alguns pontos da decisão de piso merecem destaque. Inicialmente, a autoridade julgadora ressaltou que o PERDECOMP em questão encontrava-se sob procedimento fiscal desde 2013 e que o PERDECOMP retificador, número 4672, não foi processado em razão do procedimento fiscal. Daí o despacho decisório ter tratado do PERDECOMP original, o 3063. Quanto à retificação da DIPJ, que alterou o valor da contribuição social devida, a autoridade julgadora de primeira instância salientou que o erro de fato no preenchimento da declaração deveria ser suportado pela escrita comercial e fiscal, né? Matéria que a gente já conhece. Aí as palavras da DRJ. Assim, em razão da falta de comprovação, a DRJ não levou em consideração a redução da contribuição social devida na DIPJ retificador de 251 mil para 184. Ao examinar as estimativas que haviam sido compensadas com créditos de períodos anteriores, a DRJ constatou que duas haviam sido integralmente homologadas e outras apenas parcialmente, conforme a tabela abaixo. Levando em consideração a contribuição social devida no valor de 251 mil e a soma das estimativas pagas e das estimativas cujas compensações haviam sido homologadas, a DRJ chegou a um saldo negativo de 210 mil, conforme tabela aí reproduzida. Muito bem. A contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando em síntese o seguinte, que as retificações de DIPJ e PERDECOMP, né, a retificadora final 4672, foram entregues em atendimento à intimação final 34 e que deveriam ter sido levadas em consideração no despacho decisório. Que os julgadores de primeira instância ignoraram o demonstrativo do saldo negativo de contribuição social devida, que instruiu a manifestação de inconformidade, e quanto às estimativas compensadas com créditos anteriores, que não foram homologadas, a contribuinte alegou que apresentou manifestação de inconformidade ou recurso com efeito suspensivo lá naqueles processos, né? Muito bem, passo ao voto. Então, nós temos duas matérias aqui. Uma matéria que é a redução da contribuição social devida de 251 para 184. E a segunda, que são as estimativas que foram compensadas por meio de PERDECOMP com créditos anteriores, que só foi parcialmente reconhecido pela DRJ. Então, conforme relatado, PERDECOMP que a contribuinte formalizou, o crédito CSLL. De acordo com a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário da contribuinte, o saldo negativo seria de 309.019,09, conforme tabela abaixo. No julgamento de primeira instância, a DRJ não deferiu a redução da contribuição social devida
conforme a DIPJ retificadora, por falta de comprovação. Quanto às estimativas mensais compensadas, a autoridade julgadora constatou que apenas parte do valor havia sido homologado. A apuração da DRJ ficou como segue. Então, vejo aí a primeira coluna do contribuinte e a apuração da DRJ. Portanto, em razão do recurso voluntário, foram devolvidos para apreciação nesta segunda instância 2 fatores que compõem o saldo negativo. 1, o valor da contribuição devida, e 2, as parcelas de estimativa cujas compensações com créditos anteriores não foram homologadas. Contribuição social devida. Neste ponto, tenho que a DRJ tratou a questão de forma correta. A retificação da DIPJ para reduzir o montante da contribuição social deveria ser suportada pela escrita contábil e fiscal com lastro e documentação hábil e idônea. Então, aí, voltamos a falar, né, do ônus da prova. Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão somente a DPJ, onde consta o débito que alega ser o correto. Então, não estou aceitando a retificação do valor da contribuição social devida no ajuste. Né? Em relação às estimativas compensadas. Neste ponto, penso que a decisão de piso deve ser reformada. Esta turma tem jurisprudência no sentido de que as estimativas compensadas por meio de PDCOM devem compor o saldo negativo, matéria que a gente inclusive, já jogou hoje aqui. Né? Então, neste ponto aqui, eu estou dando provimento ao recurso voluntário. Né? Desta forma, o saldo negativo de contribuição social em 2011, reconhecido neste voto, soma 241.330,44, conforme a tabela abaixo. Né? Então, vejam, a diferença em relação à DRJ, eu mantive os 251 mil de contribuição devida, as estimativas pagas não havia controvérsia, as estimativas compensadas eu estou aceitando o valor do contribuinte, né? Porque, por conta dos processos de compensação, resultando, então, num saldo negativo de 241.330,44. Então, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito decorrente de saldo negativo de contribuição social no ano calendário de 2011, no valor original de 241.330,44. Aqui é um crédito adicional, né, Carlos? Não. Porque não é o total que ele solicitou, né? O que está em jogo aqui. Não, o valor que ele... Eu digo assim, o valor que foi devolvido para apreciação é maior do que os 241. Deixa eu ver. A gente faz tanto tempo que eu... Sim, por isso que é parcial. Né? Quer dizer, na verdade, o que aconteceu? Ele originalmente tinha pedido 315. Depois, em virtude do procedimento fiscal, ele alterou esse pedido e foi para 309. Tá? 309, 019 e 9. Que é o que está demonstrado lá no final. Né? Dos 309, eu estou reconhecendo 241. Então, é o valor total que eu estou reconhecendo, não é adicional. Né? Adicional seria mais 31 mil, 30 mil e qualquer coisa em relação à DRJ. Né? Eu pego aqui a tabela, a apuração do contribuinte seria 309, é o que ele está pedindo. A DRJ reconheceu 210, e eu estou reconhecendo no total 241. Você quer que eu ponha como valor adicional? O microfone, Luiz. Fui fechar a porta ali, porque a cachorrada começou a latir aqui. Então, só para reforçar, né? Esses 241 é o valor total do crédito que eu estou reconhecendo. Não, eu sei que é o valor... É uns 30 mil a mais do que o da DRJ. Talvez o Carlos possa colocar assim, ó, que aí não tem sombra de dúvida. Reconhecer como saldo negativo de contribuição social do ano calendário de 2011 a importância de 241.300. É porque, veja bem, a gente sempre faz assim, por exemplo,
o contribuinte pede 100 mil reais de crédito, tá? DRJ concede 20 mil daqueles 100. Então, ficaram 80 mil em litígio ainda. Aí ele recorre para o CARF, tá? A matéria que nós estamos julgando são os 80 mil reais, ok? Desses 80 mil reais, eu vou lá e concedo 30 dos 80. Tá? Então, eu estou dando um crédito adicional para ele em relação àquilo que a DRJ já havia decidido, de 30 mil reais. Entendeu? Se eu colocar aqui, eu estou reconhecendo um crédito decorrente de saldo negativo CSL no ano calendário, pode gerar uma dúvida. Entendeu? Porque, voltando para o meu exemplo, os 20 mil que já foram reconhecidos pela DRJ, a unidade já pode pegar aqueles 20 mil e jogar para compensação. Uhum. Entendeu? Os 30 que eu estou acrescendo aqueles 20 mil para chegar em 50 mil, a unidade vai pegar e vai jogar para compensação. Tá? Então, por isso que eu sempre coloco isso aí, eu aprendi, na realidade, aprendi com o Dr. Leonardo, foi meu professor lá na 1402, que a gente deve sempre colocar aquilo que a gente está reconhecendo a mais do que já foi reconhecido pela DRJ e pela unidade local, tá? Ok. Aí vai ser a diferença aí entre 241, 330 e 44 e 210, 675 e 10, que é o que já tinha sido reconhecido na DRJ. Ok. Então dá 30 mil e alguma coisinha, né? Isso, exatamente. Beleza. Não, beleza. Aí eu vou ajustar o meu dispositivo aqui para isso. Tá, e depois eu faço a conta direitinho e já boto o valor ali, tá? Ok. Então temos o voto do conselheiro Carlos André. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional decorrente de saldo negativo CSL do ano 2011, no valor original de 31 mil reais, alguns quebradinhos, tá? E homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Tá ok? Muito bem. O item 70, doutor Camerano. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Pois não. Inicio aqui, então, transcrevendo algumas partes do relatório e voto a decisão recorrida, consubstanciada em acordo proferido pela 7ª Turma da RJ de São Paulo 1, em 6 de dezembro de 2010. Então, é um processo de decômpito emitido em 2006, o contribuinte pretende utilizar o direito creditório com débitos, com seus débitos. Né? O crédito seria decorrente de pagamento indevido ao maior de CSRF. Eu acredito que isso aí seja condição social retida, né? Período de 31 de março de 2006. Que o valor total do DARF, pago lá em 13 de abril, de 35.724, tendo sido indicado como valor original do crédito, o valor de 33. E o valor original da transmissão do PDCOMP, 33.981. A autoridade fiscal não homologou a compensação no seu despacho decisório, dizendo que o DARF, o valor do DARF já estava de acordo com o valor do débito, enfim. Então, não restaria crédito. O pagamento foi integralmente utilizado para extinguir o débito CSRF. Bom, aí o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, indicando que informou por erro na DCTF, de março de 2006, o valor do débito em questão em valor igual do pagamento, quando o correto seria indicar uma quantia inferior, no caso de R$ 1.742,18. Afirma que corrigiu tal erro por meio de uma retificação da DCTF levada a cabo em 2009, né, passando a indicar, então,
no campo relativo ao DARF recolhido, o valor do pago do débito, como sendo 1.742,18. Então, a gente fez lá a conciliação com a DCTF retificador. Então, sanado o equívoco, entende ter se tornado patente a existência do direito. Na manifestação de inconformidade, diz aqui que, no voto da DRJ, que o contribuinte teria apresentado 4 decómpos vinculados ao direito creditório que pleiteia nestes autos. Então, ele indicou aqui as perdecomp e os processos respectivos. Ao comparar a DCTF entregue lá em 2007 com a retificadora, percebe-se que o valor inicialmente declarado de CSRF 5952, da segunda quinzena de março de 2006, passou de 519.146 para 485.164, ou seja, uma diminuição de 33.981. Né? É certo que o contribuinte pode retificar as declarações prestadas ao fisco. Entretanto, uma vez que a administração tributária tem iniciado procedimento fiscal para verificar as obrigações tributárias referente a determinado período, não se pode falar mais de espontaneidade na entrega de retificador. Então, ele fica aqui fazendo uma digressão sobre espontaneidade, no caso de apresentação de CPF retificador, já está sob procedimento de fiscalização e tal. Bom, no caso, o contribuinte teria sido cientificado de despacho decisório em novembro de 2009, 26 de novembro, e apenas em 26 de novembro que ele fez a retificação da DCTF. Então, que não poderia mais se beneficiar de espontaneidade. Né? Em se tratando de procedimento administrativo para apurar a existência de direito creditório, entendo que, após ciente da decisão que lhe foi desfavorável, deveria o contribuinte ter apresentado sua manifestação de inconformidade acompanhada de elementos probatórios que permitissem à autoridade julgadora constatar a efetiva ocorrência do alegado equívoco cometido na DCTF anterior. Não tendo feito tal prova, não se pode aceitar a mera retificação da declaração para fins de apuração do direito creditório. Né? Então, julgou improcedente a manifestação. No recurso voluntário, a interessada, então, argumenta que o despacho decisório não seria um ato de início de procedimento fiscal que pudesse impedir valer a sua retificação da DCTF, como teria sido invocado pela decisão recorrida. Então, basicamente, além do que ela tinha já apresentado na manifestação, fala, esse ato de despacho decisório não é o procedimento inicial de fiscalização, o que quer dizer que ele poderia apresentar uma DCTF retificadora. Bom, aqui no voto, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece. A questão da perda de eventual espontaneidade em apresentação desse DCTF retificadora não implicou absolutamente no indeferimento do pleito da recorrente, seja na fundamentação do despacho decisório, seja na decisão recorrida. A DRJ apenas ressaltou que, uma vez que a unidade fiscal de origem tenha decidido, em cima de declaração, no caso de DCTF, que posteriormente venha a sofrer uma retificação, que esta DCTF, então apresentada à retificadora, isoladamente não se constituiria, então, em um documento de força probatória a sustentar um eventual indevido recolhimento de tributo. Torna-se necessário que a redução do débito produzido na DCTF retificadora seja devidamente comprovado junto à escrituração contábil fiscal da recorrente. Este alerta foi dado pela DRJ. Eu reproduzo aqui o que a DRJ teria destacado ali, que deveria contribuir em ter apresentado sua manifestação de inconformidade, acompanhada de elementos probatórios que permitissem à autoridade julgadora constatar a efetiva ocorrência do alegado equívoco cometido na DCTF anterior. Né? Ou seja, o que somente foi apresentado aqui foi uma DCTF retificadora. Muito bem. Mesmo sabedora que era necessária a apresentação de provas contundentes acerca do alegado crédito, a recorrente nada trouxe aos autos que demonstrasse o erro que motivou a redução do débito na DCTF retificadora. Por isso, senhor presidente, é que eu voto aqui para negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto.
Muito bem, alguém tem... Deixa eu ver aqui. Está aqui. Doutor... Doutor Daniel? Acompanha, presidente. Doutor Carlos? Com o relator. Doutora Luciana? Acompanho, presidente. Doutora Letícia? Acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão vale para os processos de números itens 71 a 85. Ok? Passemos, então, ao item 88 da minha relatoria. Na realidade, 88, 89 e 90. São 3 processos da minha relatoria, da mesma empresa, Novartis Saúde Animal Limitada. Tá? Se vocês puderem abrir as 3 minutas, vocês vão verificar que elas são praticamente idênticas. Tá? A matéria, pelo menos, ela é a mesma. Deixa eu abrir aqui, peraí. E nós já tratamos aqui ainda há pouco. Eu começaria com o 2011-21. Deixa eu ver qual item que é. É o item 90. 2011-21. Pode ir direto lá no voto. O que eu digo lá? Recurso voluntário é tempestivo, sua matéria se enquadra na competência de colegiado. Apesar do recurso voluntário pecar pela falta de objetividade, beirando a inépcia, julgo que o mesmo deve ser conhecido, haja visto que o pedido para que seja reconhecido o crédito solicitado na PERDECOMP, acumulado às razões constantes da própria manifestação de conformidade, como veremos na sequência do voto, a jurisprudência adotada por esta turma em casos semelhantes. PERDECOMP, sob análise, nesse processo, utilizou o crédito relativo ao saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003. A recorrente informou um saldo negativo para o respectivo ano calendário de R$ 43.768,80, composto de estimativas quitadas, em parte pela via da compensação, com créditos gerados em períodos de apuração anteriores e objeto das decompos abaixo listadas. Tá? Portanto, a princípio, não teriam sido confirmados pela DERAT um total de 1.162.209, que compõem o cálculo do saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003. Após o julgamento da manifestação de conformidade pela DRJ Rio de Janeiro, ainda restaram inadmitidos R$ 147.915,14, do total de 1.162.209. Não reconhecidos pela DERAT São Paulo. Veja o demonstrativo constante da decisão recorrida abaixo. Os valores não confirmados pela decisão recorrida referem-se às PERDECOMPs números tais que foram utilizadas pela recorrente para quitar as estimativas relativas a outubro de 2003. Essas 2 PERDECOMPs não foram homologadas pela Receita e estão consubstanciadas nos processos administrativos números tais, esses 2 aí. Referidos processos estão aguardando julgamento do recurso voluntário perante esse CAF, conforme consulta que fiz ao e-processo. Os fatos acima evidenciados são importantes para delimitar circunstâncias que envolvem o presente processo. Aqui estamos a tratar de PERDECOMP, que utilizou como crédito o saldo negativo do ano calendário 2003, não confirmado na sua integralidade por conta de estimativas que teriam sido objeto de compensações não homologadas. Aí eu daqui para frente, eu utilizo aquela redação padrão de todos os nossos votos, tá? Para deferir esses pedidos, tá ok? Então, essa turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referir os débitos serem cobrados com base em pedido de restituição, declaração de compensação, PERDECOMP. Tá? Daqui para frente, gente, é aquilo que que nós temos adotado em todos os outros processos da mesma natureza. Tá? Para o final, o que eu digo lá, por todo disposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito a título de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003,
no valor de R$ 43.768,80, que deverá ser utilizado nas compensações objeto desse processo até o limite do valor reconhecido. Tá? Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanha o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanha o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator. Doutora... Com o relator. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para reconhecer o crédito ativo de saldo negativo de RPJ no calendário de 2003, no valor de 43 mil, crédito adicional, na realidade, né? 43.768,80, que deverá ser utilizado nas compensações de objeto desse processo até o limite do valor reconhecido. Tá? O outro é o final 2010-14. 2010-14 é o item 88. Deixa eu ver aqui se tem algum diferencial. Podemos ir por voto direto, tá? Na realidade, substancialmente, não tem muita diferença. Tem um pequeno detalhe aqui, tá? A PDComp, sobre análise nesse processo, utilizou o crédito relativo ao saldo negativo de RPJ no calendário de 2004. Nós tratamos 2003 no outro processo, né? Aqui é 2004, tá? A recorrente formou um saldo negativo para o respectivo ano calendário de R$ 941.637,91, composto de estimativas quitadas, em parte pela via da compensação, com créditos gerados em períodos de apuração anteriores e objeto das decomps abaixo listadas. Então, aí as decomps. Portanto, não foram confirmados pela Direção de São Paulo um total de R$ 287.486, que compõem o cálculo do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2004. DRJ Rio de Janeiro manteve incólume o despacho decisório proferido pela DERAT. Os valores não confirmados pela decisão recorrida referem-se às PER-DECOMPs abaixo indicadas, que foram utilizadas pela recorrente para quitar as estimativas relativas aos meses de janeiro e março de 2004. Essas PER-DECOMPs não foram homologadas pela Receita Federal e estão consubstanciadas no processo administrativo também indicados abaixo, nessa mesma tabela. Tá? O recurso voluntário apresentado no âmbito do processo número tal foi julgado pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão deste CAF, proferiu o acordo número tal, negando-lhe provimento. Os débitos declarados na respectiva declaração e que interessam esse processo, no caso, o valor de R$ 54.778,78, foram inscritos em dívida ativa para que sejam cobrados pela PGFN. Eu faço questão de mencionar isso aqui, até para que para dar respaldo para a tese que a gente utiliza para decidir, tá, no âmbito dessa turma. Ou seja, aqueles valores ali foram objeto de não provimento, o recurso, né, foi objeto de não provimento, e os débitos estão sendo cobrados já pela PFN. Né? Então, quando a gente admite esse tipo de compensação aqui, nós não estamos inovando em nada, não estamos fazendo nada de exorbitante. Tá? Já o recurso voluntário apresentado no outro processo foi julgado procedente por esta turma em 12 de junho de 2019, ao proferir o acordo número tal. Essa mesma turma aqui. Se não me engano, foi o conselheiro Luiz Rodrigo que julgou foi o relator desse acordo. Então, veja, nesse caso também foi julgado procedente a compensação. Tá? Bom, os valores controlados dos demais processos são objeto das ações anulatórias protocoladas pela recorrente perante a Justiça Federal. Isso é o fator diferencial no caso desse processo aqui, tá? Os demais processos são objeto de ações anulatórias protocoladas pela recorrente perante a Justiça Federal de São Paulo, através das quais se defende a existência do crédito utilizado nas respectivas PER-DECOMPs, não havendo nos autos qualquer notícia a respeito do desenlace de tais ações. O que aqui no caso também não vai ter influência nenhuma. O que ele está discutindo lá na Justiça é o crédito que ele utilizou para compensação, tá? Daqui para frente eu utilizo a nossa decisão padrão, tá, gente? E, ao final, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2004, no valor de R$ 287.486,26. Tá? O terceiro processo, que é o final
2010, 51, item 89, é idêntico a esse que a gente acabou que eu acabei de relatar, tá? Nós não julgamos ainda, acabei de relatar. Só muda o tributo. Aqui ele utiliza o saldo negativo de CSL do mesmo período de 2004. E a historinha é a mesma, tá? Então eu ponho a julgamento de vocês os itens 88 e 89 que seguem. Aliás, deixa eu só dizer quanto é que deu 89, né? 89 eu chego à conclusão pelo reconhecimento parcial, reconhecimento do crédito adicional a título de saldo negativo, aqui no caso é CSL, do ano calendário 2004, no valor de 104.610,59. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Todos são saldo negativo de 2004, do imposto de renda e contribuição social, é isso? Esses dois últimos que eu acabei de pautar agora, um é do RPJ e o outro é de CSL, ambos de 2004. Tá? E o terceiro? Aquele primeiro que nós já julgamos era de IRPJ de 2003. Ah, tá. Tá? Ok. Ok? Doutor Camerano, seu voto, então. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanha. Doutora Luciana. Com o relator. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Então, vamos lá. No caso do item 2010, 14, deixa eu ver, para não fazer confusão. No caso do item 88, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de RPJ no ano calendário 2004, no valor de R$ 287.486,26, que deverá ser utilizado nas compensações objeto desse processo até o limite do valor reconhecido. No caso do item 89, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de CSL do ano calendário 2004, no valor de R$ 104.610,59, que deverá ser utilizado nas compensações objetos desse processo até o limite do valor reconhecido. Ok? Com isso, passamos ao julgamento, então, do item 91, conselheiro Camerano, recorrente Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, S.A., IPT. Muito bem. Então, transcrevendo aqui alguns trechos do relatório e votos da decisão recorrida, em acordo proferido pela 12ª turma da RJ Rio de Janeiro, em sessão de 7 de julho de 2017. Então, PRDCOMP, no qual foi compensado um valor no período de apuração de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, valor do DARF 212.053, recolhido em 30 de março de 2007, com débitos próprios. Né? Então, o crédito seria esse aí. Segundo o despacho decisório, o crédito não foi reconhecido e a compensação não foi homologada, tendo em vista que o DARF havia sido utilizado integralmente para a quitação do débito. Cientificado, então, desse despacho, em 12 de julho de 2012, apresentou uma manifestação de conformidade, alegando que informou o valor do débito de imposto
Imposto de Renda, pessoa jurídica, a maior na DCTF, e que, ao apurar o tributo para a transmissão da DIPJ, verificou que não havia tributo a pagar, e sim saldo negativo ao final do ano de 2006, ocorrendo assim, no seu entender, pagamento indevido. Muito bem. No voto aqui da DRJ, após o despacho decisório de não homologação, o contribuinte retificou a DCTF, reduzindo para zero o valor do débito, portanto, tornando disponível para restituição o valor do DARF recolhido. Então, ela fala aqui que a contribuinte pode retificar sua DCTF a qualquer tempo, observado o prazo de 5 anos e tal, né? Ocorre que a Simples, ao ter a retificação da DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhados de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar o despacho decisório. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas da DCTF e no PERDECOM. E a autoridade administrativa tem o poder e dever de confirmá-las. No caso em questão, o contribuinte não juntou nenhuma documentação que comprove o valor correto de apuração do tributo. Apenas retificou a DCTF. Então, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconheceu o direito creditório. No recurso voluntário, a interessada argumenta o seguinte. Ainda ela fala da suspensão dos débitos, né, que isso aí já é uma coisa já intrínseca ao recurso, que está suspenso. E no mérito, diz aqui, consta o despacho decisório que os senhores auditores fiscais da DRJ indeferiram o pedido de homologação de créditos a compensar por entender que o contribuinte não instruiu o processo com a prova do seu pedido. Reitera-se que no encerramento do exercício de 2006, este Instituto, por meio de sua Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, apurou, sob o resultado de dezembro, o valor de 208.161 a ser recolhido a título de imposto de renda sobre a pessoa jurídica, que esse referido valor foi devidamente quitado por meio de um DARF. Posteriormente, lá em 2007, quando este Instituto fez a sua DIPJ, relativo ao exercício de 2006, apurou o saldo negativo de imposto de renda. Significaria, em outras palavras, dizer que a contribuição acima citada foi recolhida maior ou indevidamente. Neste contexto, em março de 2007, este Instituto informou na DCTF o débito do tributo apurado, bem como vinculou esse débito ao DARF correspondente. Contudo, mistério ressaltar que, como não havia débito, o valor teria sido recolhido devidamente, a informação citada foi erroneamente lançada na DCTF. Com vista à correção da informação equivocadamente lançada na DCTF, este Instituto procedeu à sua retificação, oportunidade na qual se excluiu o valor que havia sido lançado, conforme se verifica na declaração DCTF retificador. Sem prejuízo, releva a notar que, de acordo com a análise do balanço patrimonial deste Instituto, publicado no DOE, eu acho que é Diário Oficial do Estado, Caderno Empresarial, verifica-se que no exercício de 2006, o IPT, que é esse instituto aqui, sofreu um prejuízo fiscal de R$ 5.803.000. Note que o prejuízo apurado nessa modalidade é conhecido como prejuízo fiscal. Desse modo, os prejuízos fiscais poderão ser compensados, né? Muito bem. Então, é importante destacar que esses documentos são a base de dados da Receita Federal, pois toda a escrituração fiscal foi registrada nula nu. Então, ela anexa ao presente recurso a ficha da DIPJ, na qual demonstra a referida alegação. Né? Muito bem, o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece. Conforme relatoriado, a decisão recorrida já tinha alertado a interessada de que somente a DCTF retificadora não era suficiente ao reconhecimento do direito creditório. Então, eu reproduzo aqui, né, o que a DRJ já tinha destacado lá.
que o contribuinte não juntou nenhuma documentação que comprovasse a redução do seu débito da DCTF para zero. Apenas retificou. Bom, pretendendo ter atendido ao considerado pela decisão recorrida, a recorrente trouxe aos autos uma cópia de seu balanço patrimonial levantado lá em 31 de dezembro de 2006 e 2005, esse balanço comparativo, publicado no Diário Oficial Empresarial de São Paulo. Além da ficha 09A, demonstração do lucro real, PJ em geral, do ano calendário de 2006. Tais documentos, além de não atenderem ao reclamado pela decisão de piso, não denotam o menor indício de que pudesse haver vestígios de um eventual direito creditório. Veja a posição dos auditores independentes do balanço. Então, ele fala aqui lá no final. Fomos contratados para examinar o balanço patrimonial desse instituto, lá apurado em 31 de dezembro de 2006. Devido à relevância dos assuntos mencionados nos parágrafos anteriores, a extensão do nosso exame não foi suficiente para possibilitar expressar, e por isso não expressamos opinião sobre as demonstrações financeiras do Instituto Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, em 31 de dezembro de 2006. Então, a demonstração de 2006 não teve parecer da auditoria. E a de 2005, eles dizem, olha, isso aí foi examinado por outros auditores. Deloitte Touche Tomatsu. Ainda, a ficha 09 da BIPJ, que ele faz referência ao recurso voluntário, ela apresenta resultado real positivo e não negativo. Então, eu reproduzi aqui a ficha da DRPJ que trouxe aqui, ó. Demonstração do lucro real, ano calendário 2006. Tem lá o lucro real positivo, 1.743.000. Essa ficha foi que ele trouxe. Então, senhor presidente, foram as únicas argumentações que ele trouxe. Tem um balanço patrimonial e eu tenho aqui a ficha, aqui, vou até reproduzir aqui, vou voltar aqui no recurso voluntário. Estou trazendo aqui a ficha 09A, que tem um prejuízo. Aqui, ó, o IPT sofreu um prejuízo de 5.803.000. Se você vai lá no balanço lá, deve estar esse valor lá. Mas não tem, ele teve uma abordagem negativa pela auditoria. Independentemente dessa questão da auditoria aqui, eu apenas coloquei isso para ressaltar que nem as contas deles foram apreciadas, foram certificadas pela auditoria. Mesmo que tivesse, isso aqui não poderia ser um indício, né? Mas isso aqui é uma prova até contra ele mesmo. E depois ele traz essa ficha aqui, que é do ano calendário de 2006, que tem um resultado positivo, não tem um resultado negativo, como ele falou que tinha. Então, por isso, senhor presidente, que eu voto negar provimento ao recurso voluntário. Não tem indício nenhum de um eventual por que ele reduziu o débito lá de 200 e pouco mil para zero. Não tem indício nenhum do eventual erro que possa ter causado essa redução na DCTF retificadora. Por isso que estou negando provimento ao recurso. Muito certo. Alguém quer? Passemos ao doutor Daniel. Com relator. Doutor Carlos. Com relator. Doutora Luciana. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Carlos André, item 92, recorrente, Virgolin. Material. Minutinho, presidente. Oi? Podemos fazer um intervalinho? Fazer um intervalinho, doutora Letícia? Então, faremos um intervalinho de 2 minutinhos dessa vez, ok? Apoio, presidente, posso suspender a gravação?